Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, nosso podcast. A minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais com conteúdos incríveis. E hoje eu recebo ela, doutora Bruna Fatucci, cirurgiã vascular, talentosíssima e que vai tirar algumas dúvidas, né, que assombram. Eu imagino que só as mulheres, mas vamos conversar com ela. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Obrigada por ter vindo, né, por ter achado uma brechinha na agenda para conversar com a gente. Bruna, varizes é um privilégio só das mulheres? Silvia, eu vou te falar que não. Não? Tanto mulheres quanto homens têm varizes, tá? E eu já vou começar te falando o que são as varizes, né? Nós temos vários tipos de veias e perfis de veias que podem estar doentes. Todas vão se configurar como varizes, varicoses ou varizes. Nada mais são do que veias que vão estar doentes. A gente vai ter uma doença dentro da válvula dela, seja uma veia maior, mais dilatada, seja uma veia menor, mas que essa veia não vai estar conseguindo entregar o fluxo de sangue de volta para o coração. Então vai ser uma veia bem dilatada, que vai estar com aquele sangue estagnado ali dentro. É quando a gente vê a perna das pessoas com aquelas veias altas. Isso. Então, assim, a gente pode ter aquelas veinhas que parecem aquelas aranhas vasculares, sabe? Que são bem finas e bem superficiais, que a gente chama de varicoses. Podem ser aquelas veias que parecem aquelas minhocas super saltadas. Só que nem sempre a gente tem esses dois tipos. Às vezes a gente pode ter aquelas varizes mais internas, que são as pessoas que sentem dor, mas elas não têm nada visíveis. A gente não consegue enxergar nada. Também então, elas existem. Então existe também um tipo de varizes que você não vê, não é evidente. Não é evidente, exatamente. Bruna, por que eu acho, então, que eu não consigo ver muitos homens com varizes ou é uma impressão minha? Eu acabo vendo mais as mulheres. As mulheres são mais propensas a ter varizes? Eu vou te falar que vai acontecer igualmente. Igualmente. Só que o homem, muitas vezes, pelo próprio pelo das pernas, a gente não consegue enxergar. Ou vários homens, quando começam com aquelas veinhas mais superficiais, que geralmente é o começo, eles acabam não ligando muito para essa parte estética, tanto como as mulheres. Então, as mulheres procuram mais, geralmente a pele da mulher é mais fina, então ela enxerga com mais facilidade e procura o especialista antes. Entendi. No meu consultório, quando os homens procuram, e vem bastante homens procurarem, as varizes já estão mais avançadas, pela demora realmente da procura. Entendi. E o que causa qual que é a causa principal das varizes? É estilo de vida? Tem uma predisposição genética? Em que momento da vida da gente elas surgem? Então, a varizes, as pessoas chegam, pessoas jovens, magras, saudáveis, chegam e perguntam o que eu fiz para merecer as varizes, né? Ai, gente. E eu vou te contar uma coisa, a maior fator associado é genético. Então, a gente tem um fator genético bem acirrado, tá? Então, quando a mãe tem, uma pessoa da família tem, o risco da pessoa ter é 50%. Se os dois pais tiverem, a chance de você herdar esse presente vai ser de 50% a 80%. Presentinho grego, hein? Grego, né? Assim, não só realmente essa questão de hereditariedade, né? Vai ter a questão do estilo de vida, que hoje em dia tá um pouquinho mais complicado. A gente trabalha mais, fica muito tempo de pé ou muito tempo sentado. Então, isso contribui sim. O sedentarismo, a obesidade, então realmente a gente vê tudo isso chegando junto, né? Então não só uma questão, mas são várias. O uso de anticoncepcionais ou terapias de reposição hormonais, não todos os tipos de hormônio, mas realmente vão contribuir para a formação de varizes, além do próprio fator do envelhecimento, que realmente algumas veias também elas vão envelhecer e podem predispor à formação de varizes. Entendi. É mais comum para o indivíduo ele ter varizes com mais idade? É mais comum. É mais comum. Tanto porque, às vezes, o indivíduo, o paciente, ele tem aquelas varicoses, algo que surgiu durante a juventude e ele não ligou muito, porque às vezes não causava dor. Então, a doença vai progredindo. Assim também como o próprio envelhecimento, junto com a nossa carga, né, de ficar em pé, viajar, andar bastante, acaba formando realmente válvulas com problemas. Isso vai realmente predispor varizes, não necessariamente com essa hereditariedade.
As varizes, elas têm tratamento só quando elas estão nesse momento mais evidente? Ou existe, por exemplo, no caso da predisposição, né? O pai teve, a mãe teve. Tem como você já ir monitorando, já ir fazendo o acompanhamento para evitar que isso aumente ou não? É uma doença que só pode ser tratada na hora que ela aparece. Então, eu vou te contar uma coisa. Pacientes que têm os pais com varizes, a gente recomenda sim fazer pelo menos um exame de rastreio. É que o exame é super fácil, é descomplicado de fazer, que é uma ecografia. Ela é uma ecografia especial que a gente faz, que ela é colorida e é super tranquilo de fazer para rastreio. Alguns pacientes só têm aqueles vasinhos super superficiais, bem tranquilos, que a gente não se preocupa porque eles não incomodam. Esse sim a gente indica realmente ir no consultório, porque já é um grau 1 de varizes. Então, já é um As grau. varizes têm graus. Tem vários graus. Elas começam de 1 até o grau 6. Então, assim, o grau 1, sabe aqueles aglomeradinhos bem pequenininhos, bem superficiais? Uhum. É que muitas vezes a gente vê e a gente não dá bola. Porque realmente é só aquilo mesmo, pode ter ou não relação com veias mais profundas. Aí que mora o problema. Então, a gente indica realmente fazer a consulta só para a gente entender, é realmente só elas ou elas têm uma comunicação mais profunda. Se elas tiverem, a gente realmente vai ter que tratar elas. Entendi. O tratamento é doloroso? Vou te falar que é bem tranquilo. É tranquilo? Então, uma coisa bem bacana que tem é que nos últimos anos a vascular ela ficou ainda mais moderna. Tem muita coisa diferente no mercado. Então, assim, desde tratamentos mais superficiais, por exemplo, varicosas. Eu quero fazer uma secagem das minhas varicosas. É uma coisa que a gente sempre vê, as pessoas perguntam. Antigamente era muito dolorido. Eram várias picadas, várias agulhadas que queimavam. Hoje em dia nós temos vários tipos de tratamento diferentes. A gente tem laser de consultório para esse perfil de veias, então não tem mais a picada. Existem tratamentos que ainda picam, né, mas é uma quantidade menor e líquidos que não incomodam. Além disso, a gente tem até sedação consciente no consultório, para o paciente não ficar sentindo desconforto. Então, tem algumas alternativas que ajudam bastante. Então, não é tão incômodo como antes. Vou te falar de cirurgia também, posso? Claro, sim. Eu ia até perguntar, falei assim, mas esses casos, esses de consultório, são para casos mais simples, né? Porque também tem a cirurgia, né, Bruna? Eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, a gente consegue tratar veias calibrosas no consultório também. O que são veias calibrosas? São aquelas veias bem... Sabe aquelas minhoquinhas que a gente vê na perna das pessoas? Que é bem tortuoso, bem evidente? Isso antigamente era só cirúrgico. Além disso, não sei se alguém já escutou a expressão de veia safena doente, que é aquela veia maior. Quando a pessoa tem doença de safena, na maioria das vezes, realmente, ainda é cirúrgico. Mas tem alguns casos que a gente consegue super tratar em consultório com muita segurança. Então, a gente tem alguns procedimentos que são ecoguiados, até endolaser, que a gente faz no consultório mesmo. Então, tem essa grande diferença. Isso torna o tratamento realmente bem menos doloroso, porque não é aquela cirurgia que precisa de internamento, aquela anestesia, né? Então, realmente tem essa facilidade e o paciente já volta às atividades cotidianas ou no dia seguinte mesmo, de fazer uma veia calibrosa, dependendo do caso, 7 dias depois. Não precisa ficar aqueles 30 dias em casa. A cirurgia eu também vou te contar que tem várias coisas modernas. Existem realmente as cirurgias tradicionais, que são aquelas cirurgias de corte, né? Que você precisa ficar em casa 20, 30 dias. Assim como tem o endolaser que a gente faz em consultório, quando são varizes em maior quantidade, a gente pode optar por fazer no centro cirúrgico. E o endolaser é uma forma de tratamento de varizes sem corte. Então, a gente não corta o paciente. A gente trata as varizes com uma fibra, tá? A gente coloca uma fibra dentro das veias, gera um calor, e não precisa fazer aquele corte, não invade tanto o paciente. É uma cirurgia menos invasiva. Bem menos invasiva, bem tranquila. Ela se aplica para todos os casos? Ela pode ser usada para todos os casos ou não? Vão ter casos que precisa de uma cirurgia invasiva? Então, o que eu gosto de falar? É bem individualizado. Então, quando o paciente chega, nunca é um tratamento único. O paciente, pelo menos, vai ter 2 a 3 opções para ele escolher. Então, tem pacientes que chegaram, realmente eram uma super opção de tratamento cirúrgico. O paciente falou, olha, eu tenho medo, eu não quero operar, eu tenho aquelas varizes super calibrosas, ou eu tenho uma doença muito grande, muito extensa de safena. Tem a opção de fazer em consultório também. Vai mudar a durabilidade, claro, a cirurgia vai fornecer uma duração maior,
Mas, assim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Às vezes você faz em consultório, mais sessões, ou às vezes você pode fazer tudo de uma vez na cirurgia. Então, tudo tem o seu lado bom e ruim. Cirurgia, quando é uma cirurgia por endolaser, uma cirurgia mais moderna, o tempo de recuperação diminui bastante, de 7 a 10 dias. Não tem a necessidade de ficar 30, 40 dias em casa, enfaixado, igual era antes. Então, tem muita coisa boa. Bruna, agora você falando assim das cirurgias, né, do que a gente tem de memória, uma pergunta bem leiga mesmo. As varizes só acontecem na perna? Porque toda vez que alguém fala em varizes, automaticamente eu associo a perna. Só que a pessoa, todo indivíduo tem veias no corpo todo. Mas elas estouram na perna, elas acontecem mais na perna? Ou isso daí é só uma associação? Realmente, a maior parte delas acontece na perna. Até principalmente porque a perna, quando a gente fica sentado muito tempo ou de pé, aumenta muito a pressão, então, na região das pernas, né? Vai forçar demais, vai acumular líquido demais. E eu que cruzo a perna, pior ainda. Eu vou te contar já, Ai, também gente. até do salto, eu vou te contar. Não, peraí que eu já vou até descruzar a perna. Mas vou te falar uma coisa, tem sim varizes em outros lugares. Na região da pelve, principalmente, na região dos braços e do rosto, tá? Então, varizes no rosto? No rosto. Tem pessoas que têm, às vezes, eu vou te falar até aquelas veias bem superficiais na região do nariz, até veias maiores aqui na lateral do rosto. É algo que super existe. No colo também, a gente também faz o tratamento. Nossa, porque toda vez que falam de varizes, automaticamente para mim vem perna. Vem perna. E daí você falando ali do sentar, do salto. Eu lembro há muitos anos atrás que tinham as meias Kendall. E daí fala assim, não, é muito bom para evitar varizes. Só que é uma meia de pressão, né? Hoje, eu não sei se as mulheres usam meia fina mais, né? Hoje em dia, a meia fina, cada hora foi banida do vestuário feminino. Como que funciona essa questão, por exemplo, eu, né, que trabalho sentada, para ajudar, eu tô com a perna cruzada toda hora, eu tenho que me policiar, eu tenho que me comportar, gente. Eu tenho que me comportar. Então, assim, realmente, não só ficar de pé, mas ficar sentado por muito tempo, mais que 3 horas direto, vai contribuir para piorar a circulação. Então, vai aumentar realmente a pressão dentro das veias. E realmente vai ser na região das pernas. Então, a gente realmente recomenda a cada 3 a 4 horas levantar, caminhar um pouquinho, nem que seja por 15 minutinhos. Tá. É algo que vai te ajudar bastante. E hoje eu vou puxar o gancho para falar da meia, que a meia ajuda bastante, independente se você trabalha muito tempo de pé ou muito tempo sentado, sabe? Então é algo que vai ajudar. A meia, eu vou te falar uma coisa. Antigamente você conhecia mais aquela Kendall, aquela meia que era o tecido mais grosseiro, né? Que esquentava bastante. Esquentava, e para colocar aquela meia, Bruna, mais difícil. Você tinha que deitar, erguer as pernas e ir puxando. Era uma atividade antes de sair de casa, colocar meia. Então, tem muita coisa diferente de meia. Hoje em dia, inclusive eu estou com a minha meia aqui, hoje em dia tem muitas meias diferentes no mercado, de vários tamanhos, e não tem só aquelas compressões médias ou altas. Hoje em dia já existe a compressão suave, que é justamente para profilaxia, para evitar varizes, para evitar pernas cansadas. Para calçar ela é bem mais tranquilo. E as meias hoje em dia são um pouquinho diferentes. A gente tem até meia fina, que comporta pessoas que trabalham no escritório, que tem esse mesmo tipo de compressão, até meias mais grosseiras. O material delas também mudou. Então, assim, puxa, eu vou ficar de pé hoje o dia inteiro. Tá muito quente hoje. E no calor a gente não quer usar uma meia. Hoje em dia tem meias climáticas. Então, a meia que eu tô usando agora é uma meia que ela faz o resfriamento da perna. Então, você sente uma refrescância durante o dia. Como eles fazem, eu não faço ideia. Gente, super tecnológico isso. Então não é só aquela meia que esquenta. Então tem compressões de diferentes tamanhos, tem tecidos para todos os tipos. Homens, principalmente. Então, homens têm o perfil também social. Tem meias urbanas, que é aquelas meias maiores, um pouquinho mais grosseiras. Depende do perfil que ele prefere. Tem até meia colorida, que ajuda, assim, para quem trabalha fora, trabalha como personal. Tem vários tipos bem diferentes. Tem algum trabalho mais lúdico, alguma coisa mais criativa, para não ficar aquela coisa seriona de preto e do bege. Só preto e bege, né? Não, tem várias cores diferentes. Você comentou do salto. O salto pode ser um agravante para a questão das varizes? Vou te falar que sim. O que é o problema do salto em si? É que o salto força a gente a ficar numa posição X durante o dia inteiro.
E essa posição, na verdade, ela vai gravar principalmente, a gente vai colocar o maior peso do corpo na região dos dedos dos pés. A musculatura vai contrair diferente. Então, vai acontecer duas coisas. Primeiro, que o bombeamento da região da panturrilha não vai ser tão eficiente como se a gente usasse um tênis ou um sapato mais confortável. Esse bombeamento vai ser bem importante. E segundo, como a gente força a musculatura que vai estar mais contraída a ficar na mesma posição, vai fazer um acúmulo de sangue nessas regiões, naquelas veias, e, puxa, minha panturrilha não vai conseguir bombear tão efetivamente para cima, de volta para o coração. Então, sim, vai ajudar a ter muita dor, a ter maior pressão nas veias. Isso, ao longo dos anos, vai ser um fator para ajudar a formar varizes, sabe? Mulheres, a Forbes, a mulher, disse que nós podemos trabalhar de tênis. Essa é uma reportagem que está sendo aceita as mulheres trabalharem de tênis. Porque realmente, né, é uma posição para o corpo, né? Tudo bem, a gente fica mais glamurosa, mas pode pagar um preço alto por isso também, né? E, Bruna, no caso, por exemplo, das pessoas que têm varizes, as pessoas falam muito da questão do avião, né? Das viagens. Elas têm que tomar alguma precaução também quando elas viajam por conta da pressurização ou não? Isso é um pouco de lenda? Tem? Vou te falar que vários fatores, tá? Então, viagens acima de 4 horas, a gente recomenda para todas as pessoas uma profilaxia que a gente fala que é mecânica. Mas o que é isso, né? É o uso da meia. Então, a gente recomenda para as pessoas usarem a meia elástica. Não precisa ser da compressão mais alta, pode ser uma compressão suave, tá? Mas eu preciso fazer essa compressão, eu preciso estimular que a pessoa caminhe bastante. O problema, além da pressão, né, que ela tá um pouco diferente, a gente vai ficar mais imobilizado naquele assento de avião. Pode ser de carro também, uma viagem mais prolongada, né? Longa. Então, a gente também não vai movimentar tanto a perna. E eu vou te contar uma coisa, às vezes a gente tá viajando de avião e é comum a gente querer tomar um drink. Sabe, assim, a gente tá aproveitando, a gente tá viajando, né? Então, assim, isso pode promover a desidratação. Então, tem que tomar muito líquido. Não só para quem opta por tomar alguma coisa, mas, assim, tem que se hidratar. Porque a questão da pressão e desidratação andam juntas. Então, puxa, eu tô viajando por muito tempo, tô desidratado, são 2 fatores de risco para, eventualmente, poder ter uma complicação que se chama trombose. Então, isso realmente a gente tem que tomar cuidado. A meia, ela vai te ajudar e vai ser um fator protetor. A trombose é uma complicação das varizes? Diretamente, vou te falar que não. Porque a trombose pode ter vários fatores que podem causar ela, né? Só que as varizes vão interferir muito. Porque quando a gente tem varizes, a gente pode ter uma flebite. Essa varizes, ela pode inflamar, sabe? E quando ela inflama, o risco dela causar trombose é 5 vezes maior. Tá? Em pessoas que realmente não tem isso. Então, é muito grande. Toda semana vem no consultório alguém que está passando por isso. É uma coisa, infelizmente, comum. Que é recorrente. Em paciente com varizes. O que é a trombose? A trombose vai ser a formação de um coágulo, tá? No nosso encanamento, eu brinco, né? Que é no nosso sistema profundo, ou seja, nas veias profundas. O problema é que essas veias, elas carregam 80% a 90% do sangue de volta para o coração. Então, puxa, se eu tiver uma interrupção súbita por um coágulo que formou e obstruiu essa região, vai ser muito perigoso, porque o sangue ele não vai conseguir mais passar por ali. Ele vai ter que arranjar alguma outra via para conseguir passar. E o problema ainda maior é que quando eu tenho a trombose, uma pequena porcentagem, mas existe, desse trombo, ele pode sair desse lugar. Uma parte dele pode sair, ir para a corrente sanguínea e sabe para onde que ele vai? Ele vai para o pulmão. E isso pode causar uma coisa, não sei se você já escutou, alguém já escutou, chamado de embolia pulmonar. Sim. Ou o famoso TEP, que a gente fala, né? Que aconteceu muito na época do Covid. Então, isso pode ser fatal. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com trombose. A trombose tem faixa etária? Eu vou te falar que tem alguns períodos que é mais fácil de ela acontecer, tá? Então, entre os 60 e 80 anos é mais comum acontecer trombose. Acontecer a trombose. Principalmente porque nesses períodos a gente tende a ficar mais em casa sentado. Às vezes são períodos associados com a aposentadoria, por exemplo. Sim. Então, a gente não caminha, fica mais em casa. Muda muito o nosso estilo de vida, daquele estilo que a gente andava bastante, caminhava e não parava. Isso sim.
Nossa, é bem alarmante isso. Bruna, daí você falou algum negócio ali da panturrilha, e esses tempos eu estava na academia, daí o professor virou e falou assim: ah, não, tem que fazer o exercício da panturrilha certo, porque a panturrilha é o segundo coração do corpo. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu falei, ué, mas por que segundo? Porque ele bomba o coração, bomba o sangue ali de. Qual que é esse trabalho da panturrilha? Então, a panturrilha ela é uma musculatura super importante. Quando a gente caminha, quando a panturrilha ela contrai, que é naturalmente, né? Os músculos eles contraem e relaxam, mas quando ela contrai com uma força tão importante que ela faz com que a coluna de sangue que está na região da perna suba de volta para o coração. Ela ajuda a fazer esse retorno venoso, sabe? Então, pessoas que trabalham bem essa região de panturrilha, fazem esse exercício, até colocam peso para estimular mais um pouco, estimulam mais esse músculo. Então, esse músculo fica maior, mais hipertrofiado. Isso ajuda bastante a comprimir cada vez mais e ajudar no retorno de sangue. Então, tem que treinar a panturrilha sim. É essencial. Vou te falar que é muito importante. Porque na hora que ele falou, eu falei, gente do céu, um segundo coração, eu nem estava sabendo disso. Treina certa a panturrilha, Silvia, o segundo coração do corpo. E, Bruna, daí nesse universo também, a gente tem agora uma outra questão, é uma doença, o lipedema. Exatamente. Porque exatamente. ele a sensação que eu tenho, eu não sei se porque agora com as redes sociais tem se falado mais nisso, mas o lipedema também é uma outra doença, né? Dessa família, né? De varizes, trombose e lipedema. O que é o lipedema? Porque o lipedema é o terror de todas as mulheres, né? Então, assim, a gente fica com medo. Então, uma coisa bem importante que aconteceu nos últimos anos foi a conscientização sobre a doença do lipedema. Tá. E ela é Por muito isso que importante. a gente está ouvindo tanto agora sobre o lipedema. E porque tem outras técnicas também que estão surgindo para ajudar o tratamento também. Mas assim, o que é o lipedema? Então assim, para ficar fácil de entender, pensa numa gordura localizada. A gente tem uma pessoa que tem uma gordura localizada, por exemplo, na região do quadril, que pode ser uma gordura, pode ter uma celulite junto, e uma pessoa com lipedema na outra região do quadril. Essa gordura localizada, ela não é uma gordura normal. Ela é um acúmulo de gordura, né, nessa região, que vai ser extremamente inflamatória. Não é uma inflamação que surgiu agora, é uma inflamação que está durante anos. Então, pensa numa pele que sofreu inflamação todos os dias naquele local durante anos. Vai ficar o tecido mais fibrosado, mais friável, muito mais delicado e frágil. E pensa assim, é algo que está acontecendo inflamação todos os dias. Inflamação faz retenção de líquido, né? Além de doer, de causar sensibilidade. Então, realmente, é um acúmulo de gordura, o lipedema, que vai ser caracterizado por uma inflamação constante. E isso traz muito sofrimento para o paciente. Porque o lipedema, ele não acontece só na questão das pernas. Você vai ter no braço, por exemplo, que é uma região que as pessoas... tem no braço também. Porque toda vez que falam lipedema, automaticamente já vem para mim aquela imagem da perna, né? Da perna, exatamente, que é mais desproporcional, né? Isso, que é desproporcional e coisa. Eu não sabia que dava no braço também. E o lipedema, ele traz muito sofrimento para os pacientes, porque são pacientes que, independente do peso, permanecem realmente com essa desproporção do corpo em relação à perna, em relação ao braço, e o paciente ele não consegue tratar isso com emagrecimento e uma dieta comum. Ele não faz essa responsividade como se fosse só uma gordura localizada. E isso eu vou te contar uma coisa, da diferença do lipedema e da celulite. Não sei se você já escutou alguma coisinha disso. Porque, assim, antes eu achava que o lipedema era como se fosse uma celulite muito... Um grau maior de celulite, isso, né? Um grau maior. Porque a gente ouve falar de graus de celulite, né? E eu imaginava que era um grau. Só que, assim, a desproporção... fica muito desproporcional o corpo, né? E eu vou te contar uma coisa. Celulite, realmente, a gente vai ter umas áreas que realmente vai ter aquele aspecto de casca de laranja, aquele aspecto de depressão de pele, né? Uma coisa que as pessoas perguntam, qual que é a diferença? Eu realmente tenho lipedema? Como a celulite vai ser esse aspecto de pele também, vai estar relacionado com a parte de gordura, quando eu faço uma dieta, eu melhoro um pouquinho a minha dieta, passo alguns cremes, principalmente com cafeína, faço algumas técnicas de modelação, perda de peso,
A celulite já melhora o padrão. Você já sente no primeiro mês isso. O lipedema não. O lipedema, a grande característica vai ser que você vai fazer algumas coisas cotidianas, não vai ter resposta. Além disso, o aspecto da perna ou do lugar que está mais desproporcional vai ficar dolorido. Você vai ter sensibilidade aumentada. Ele dói, então. O lipedema dói. Lipedema dói. Aumenta a sensibilidade, pode estar quente. Além disso, você pode ter dor nas pernas, você pode ter dor, inchaço nas pernas também. Não só naquele local que está inchado, na perna inteira pode ter isso. E o que faz uma pessoa ter lipedema? É predisposição genética também? Predisposição genética também. Vou te falar que, infelizmente, a gente vai ter uma questão muito importante disso. Vamos ter alguns fatores bem importantes, como períodos com maior alteração de hormonal, né? Então, puxa, gravidez e menopausa são períodos que realmente vão predispor mais. Obesidade não vai estar relacionado diretamente, mas vai piorar o paciente que também tem lipedema. Algumas coisas são até juntas com varizes, por exemplo, assim, a questão de uso de hormônio. Terapias de reposição hormonais podem influenciar, sim, o paciente com lipedema. O lipedema, ele tem uma idade para aparecer? Eu vou te falar que ele começa a aparecer mais ou menos com pacientes mais jovens. Pacientes com 20, 30 anos, você já começa a aparecer. Mas quando ele aparece, porque assim, a cena que a gente sempre vê é aquele lipedema, né, grande e tal. Esse paciente, ele não consegue perceber antes e tratar para que ele não fique daquela forma ou não? Quando ele aparece, ele já se desenvolve daquela forma? Então, quando o paciente já começa a perceber num grau mais leve, a gente já começa a atuar justamente para ajudar a controlar a doença e não aumentar. Isso é bem importante. Então, realmente, o que vem muito hoje em dia? Alguns pacientes jovens que falam assim, puxa, eu tenho a cintura fina, mas minha perna ela é muito grossa. Eu faço atividade física, eu faço de tudo e não melhora. Então, a gente já começa as medidas pro lipedema para justamente não piorar essa condição e ajudar o paciente a controlar. Ele mesmo pode se ajudar nisso. Porque quando a gente não entende, a gente fica até desanimado. A gente pensa assim, puxa, eu faço de tudo, nada funciona, eu vou desistir. Aí sim piora bastante. Porque daí deixa solto. Deixa solto e tem muita coisa que a gente faz hoje em dia que piora. Ele aumenta e inflama mais a pele. Por exemplo? Por exemplo, assim, eu vou te falar coisas básicas. Insônia, estresse e ansiedade são duas coisas... Mas Bruna, como que a gente faz se a gente só... Eu até falo assim, porque exatamente, pessoas que às vezes têm muita insônia, dormem mal, vai atuar, por exemplo, assim, na produção do cortisol. Ele é um hormônio altamente pró-inflamatório que vai estar associado à piora mesmo, sabia? Alimentos são bem importantes, alimentos ricos em sódio, que vão fazer retenção. A gente está vivendo numa era de alimentos multiprocessados. Então, assim, tem muito sódio os alimentos, refrigerantes. Concentração de sódio exatamente, altíssima. vão ajudar bastante nessa... Tudo que vai reter o paciente vai ser pior para ele. Bruna, durante toda a parte aqui que você está falando do lipedema, você fala controle, mas você não fala cura. Então, não tem cura? Vai ser uma vida de controle? Ou existe hoje algo que cure isso, essa inflamação? Eu vou te contar uma coisa. Eu brinco com os pacientes e eu falo bem assim, para fazer uma analogia. É como se você tivesse diabetes. Então, tanto varizes até como lipedema. Você realmente tem como se fosse uma diabetes, eu brinco, né? Uma doença que nasceu com você, principalmente por ter uma questão genética junto. A vida inteira você vai controlar. Você vai ter que tomar cuidados para a doença ficar estável, não descompensar. Vou te contar uma coisa que os pacientes também perguntam. Puxa, e se eu fizer lipoaspiração? Não sei se você já pensou nisso. E se eu tirar essa parte? Mas é que é uma doença, como que vai tirar com a... E a lipo também é algo extremamente agressivo, né? Porque não consigo, parece que eu tô criando um problema em cima de algo que já é um problema. Alguns pacientes perguntam da lipoaspiração, até algumas técnicas que a gente tem, né? De criolipólise, algumas coisas, né? Tem algumas técnicas que a gente indica, falam que vão ajudar, mas nem todas ajudam. Por exemplo, até a lipoaspiração, a gente tem técnicas diferentes para lipedema. Não é uma lipo tradicional que vai resolver o seu problema. Mesmo fazendo, retirando aquela área que está mais acumulada, controlando, você vai ter a predisposição de ter novamente. Então, você vai cuidar a vida inteira dessa região. Vou te falar. Quando elas fazem, no caso da lipo, daí tira o lipedema, mas ele não vai voltar? Ele volta porque vai ser uma tendência genética de formar ali naquela região.
Então, claro, você tratou, você tirou aquela parte maior, mas você vai cuidar a vida inteira para essa parte não descompensar de novo. Então, para essa pessoa conseguir controlar, e quando ela consegue controlar, que o tratamento é eficaz, reduz o tamanho da região, a gente consegue ver melhoras visíveis, né? Assim, porque eu acho que para a mulher, né, Bruna, abala muito a questão da autoestima, né? Abala bastante, principalmente questão de aspecto da pele. Melhora bastante. Aquele aspecto de casca de laranja que a gente fala, aqueles abalamentos, aquelas bolas, ajuda a controlar bastante. Com tratamento clínico mesmo. Então, com as medidas que a gente faz, com o tratamento clínico, já ajuda bastante esse aspecto de pele e ajudar a paciente com a própria autoestima dela, né? Sim, e você colocou ali, por exemplo, a questão da alimentação, né? De como que está a cena hoje da alimentação. Existe no caso de uma mulher que tem lipedema, ela vai ter que ter uma alimentação muito regrada junto com esse tratamento. Muito regrada. Eu até falo assim que a gente nunca anda sozinho no lipedema. Então a gente realmente tem alguns nutricionistas que nos ajudam, né? Especialistas na parte de lipedema, que ajudam bastante a gente a dar algumas dietas para os pacientes voltadas para essa parte, para realmente ajudar a não fazer tanta retenção de líquido, tá? Ajudar a alimentos que não diretamente inflamam, né, mas podem ser pró-inflamatórios, então ajuda bastante no dia a dia deles. Essas pessoas que têm o lipedema, elas podem fazer massagem? Podem, e tem algumas técnicas específicas. Eu, inclusive, faço uma cartilha de tudo que pode e que não pode. Então, assim, a drenagem, ela é 10, é muito bacana. A drenagem, inclusive, nós temos drenagens com técnicas mais grosseiras, que a gente não indica, e drenagens que são com técnicas mais grosseiras? Às vezes, aquela mão mais pesada, uma drenagem ideal é uma drenagem de extremidade para a região central. Existem técnicas de sucção mais delicadas, radiofrequência, que são super bacanas do paciente fazer. Eles ajudam bastante a resposta. Drenagens que são mais agressivas podem machucar o paciente, podem fazer hematomas, microlesões, e isso vai inflamar o paciente mais. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Existem algumas técnicas voltadas para o lipedema mesmo. Então, ou seja, também na hora de procurar uma massagem, ainda tem que ser um profissional que saiba tratar com esse tipo de doença, porque senão ele vira mais um fator que ajuda a piorar ainda. A piorar ainda, exatamente. Exatamente. Não é um cenário muito animador, né, Bruna, para o lipedema. Mas estão vindo aí técnicas novas, estão vindo novidades. Exatamente. Tem muita coisa nova, tem algumas medicações que ajudam bastante, temos terapias de compressão, temos muitas orientações bem diferentes que ajudam bastante o paciente. Que ajuda esse paciente a ter uma vida melhor. Uhum. Com mais qualidade, com menos dor. E também, né, Bruna, com uma aparência melhor, né? Porque eu vejo as mulheres que relatam, né, a doença, assim, se sentem muito frustradas, né, com a aparência dela. E realmente, pacientes que fazem o tratamento bem legal, às vezes 2 semanas é uma diferença muito importante do aspecto da pele. Exatamente. A pele fica muito diferente. Às vezes sem precisar recorrer a tratamentos mais invasivos, como algum procedimento, né, invasivo. Uhum. Então, é muito legal. Tem muita coisa diferente hoje. Mas do lipedema, diferente da questão das varizes, o lipedema não tem uma cirurgia, só se for a lipo. Ele não tem uma cirurgia que resolva a doença. A doença a gente faz mais o controle clínico mesmo. Controle. Só que tem um detalhe. Muitas vezes o lipedema não anda sozinho, igual a gente acha. Como vai ser uma condição crônica que vai fazer essa inflamação nesse tecido de gordura, vamos dizer assim, muitas vezes é mais fácil de formar varizes naquelas regiões. Porque como vai ter uma inflamação crônica, vai sobrecarregar aquela região, sobrecarrega os vasos também. Então, as pacientes podem formar varizes, muitas vezes internas, que vão piorar a doença. Vão ter a doença mista, que a gente fala. Realmente tem que ter acompanhamento, né, Bruna? Vai ter que ter realmente acompanhamento. E é um acompanhamento, pelo que eu entendo, a vida toda. A vida inteira. A vida inteira, para que essa paciente tenha qualidade, que esse quadro não se agrave, né? Porque, assim, pelo modo, né, que você está colocando,
levar uma vida regrada, né? Alimentação, tudo faz muita diferença no dia a dia desse paciente. Faz muita diferença, ajuda bastante. Ajuda bastante, não? Excelente. Bruna, e qual seria o seu comporte-se para as mulheres que têm essa preocupação ou têm, né, essa condição, né, de varizes e lipedema no dia a dia delas? A minha dica principal é: não deixe acumular. A partir do momento que você vê que tem alguma coisa errada, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo cãibra, coceira, minha pele tá muito frágil, procure um cirurgião vascular. Pode ser muitas vezes o começo de uma doença que você não está enxergando. Enquanto antes a gente faz o diagnóstico, é muito fácil de tratar, é muito mais tranquilo e a gente tem muita opção que não é a faca. É muito mais tranquilo do que isso, porque é o que a gente pensa, né? Puxa, eu tô com medo de ter alguma coisa mais profunda, eu não quero ir no médico porque é só a cirurgia que resolve. Tá muito, muito mais moderno do que isso. Temos possibilidades, como fala? Temos boas novidades para esses pacientes, para esses homens e para essas mulheres. Exatamente. Muito bom. Bruna, muito obrigada por ter obrigada vindo. a você pelo Por convite, tanta... Nossa, bastante coisa, né? Bastante coisa. E que bom que mudou, né, esse cenário, porque realmente as lembranças que eu tenho de varizes, de lipedema, que eu nem tinha consciência, né, do lipedema, era como tipo aquele paciente estava condenado àquela condição ou teria que passar por algo muito agressivo, né? Muito agressivo, né? A fulana fez cirurgia de varizes, né? Tinha todo aquele peso. E é tão bom quando vem a gente vê essas novidades, essas coisas novas vindo. Muito bom mesmo. Fico bem feliz. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você, Silvia, pelo convite. Obrigada.